Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar o regimento interno aqui da Câmara Municipal de Rio Pardo. Regimento interno, que é uma norma elaborada pelos próprios vereadores na Câmara Municipal, trazendo as regras de funcionamento da Câmara, as principais regras de funcionamento administrativo e também legislativo, de discussão e votação de projetos de lei, por exemplo, a gente vai estudar aqui neste regimento interno, que, claro, vai seguir diretrizes da lei orgânica, porque na lei orgânica tem um capítulo que trata sobre o poder legislativo, e este regimento, claro, vai complementar a lei orgânica. Tem algumas pequenas diferenças em relação a ele, a lei orgânica, e ao longo da aula também eu vou mostrar para vocês quais são essas diferenças. Bom, pessoal, inicialmente, então, o artigo 1º simplesmente apresenta que a Câmara Municipal, como a gente sabe, é órgão legislativo do município. É constituída por vereadores eleitos e tem sua sede na Rua Andrade Neves, 227, bairro Centro. Não deve perguntar isso em prova, uma informação muito simplória. O artigo 2º trata das atribuições da Câmara, e aqui já pode estar alguma questão da nossa prova. O que faz a Câmara de Vereadores? Primeiro, ela vai legislar, e a gente vai estudar muito sobre isso hoje, como que são os projetos de lei apresentados e tudo mais. Mas não é só projeto de lei, tem 5 espécies normativas aqui no processo legislativo. A emenda à lei orgânica, que é uma alteração ao texto da lei orgânica do município, lei que pode ser complementar ou ordinária, decreto legislativo e resolução. O decreto legislativo e a resolução, a gente também vai ver hoje, que são para aquelas matérias de competência exclusiva da Câmara que não passam pela sanção do prefeito, com a pequena diferença que a resolução é matéria de economia interna e o decreto legislativo é algo que excede a economia interna, é algo que vai produzir efeitos externos. Então, inicialmente, essas são as atribuições de legislar aqui da Câmara Municipal. Ela também tem atribuições de fiscalizar. Sim, a Câmara vai fiscalizar a Prefeitura. Ela exerce esse controle externo da administração municipal. E ela pode fazer isso com pedido de informação por escrito, convocando secretários ou autoridades subordinadas ao prefeito para comparecerem e prestar informações, e também instalando comissão parlamentar de inquérito, a CPI. A gente conversou também sobre a CPI lá na lei orgânica, lembram? Pois é. Que mais que faz a Câmara? Ela tem a função julgadora. Todo ano ela julga as contas do prefeito. E quando um prefeito, vice-prefeito ou vereador comete um ato, um crime de responsabilidade, uma infração político-administrativa, ele é julgado perante a Câmara, um procedimento de impeachment. Então essa é a função julgadora da Câmara. Ela julga as contas do prefeito e pode julgar o próprio prefeito e vereadores. Também a Câmara vai definir as políticas públicas a serem executadas pelo governo municipal, mediante deliberação dos projetos de lei orçamentário, que são 3, né, como a gente também viu na lei orgânica. O plano plurianual, que é o PPA, um planejamento para 4 anos, as diretrizes orçamentárias, que é a LDO, feita todo ano, e o orçamento anual, que é a lei orçamentária anual propriamente dita, onde vão estar as rubricas orçamentárias indicando quanto que o município vai gastar ou arrecadar em cada área. E por fim, a Câmara de Vereadores tem uma função administrativa, porque ela administra sua estrutura administrativa e seus serviços internos. E aqui o presidente da Câmara vai contar com o diretor de secretaria justamente para realizar muitas dessas funções. Bom, então é isso que nós temos, essas são as 5 funções aqui da Câmara Municipal. No caso da atribuição de legislar, de fazer normas e discutir os projetos, devem ser feitas audiências e consultas públicas quando for uma proposição que preveja produção de efeitos perante a comunidade. Então, o parágrafo 1º incentiva a participação da comunidade nas decisões e que a Câmara promova também audiências e consultas públicas para ouvir a opinião da população. A Câmara, atendendo o interesse público e no uso da sua prerrogativa de representar o povo, porque os vereadores são representantes do povo, a Câmara pode fazer indicação e pedido de providência. A indicação e o pedido de providências são melhorias solicitadas pela Câmara
para que os órgãos do Executivo façam, que conforme o caso pode ser um órgão federal, pode ser um órgão estadual ou a própria prefeitura. Então, se tem uma rua que está esburacada, que está com algum problema, o vereador pode fazer um pedido de providência para que a prefeitura tome a providência e vá lá tapar aquele buraco, por exemplo. É isso. Então, a gente tem aqui a indicação e o pedido de providência como formas que a Câmara tem também de representar os interesses do povo, já que os vereadores são representantes do povo. Então tem ali indicação com sugestão de obras, programas e serviços a serem adotados para garantir maior qualidade de vida aos cidadãos. E pedido de providência, como eu dei o exemplo do buraco, né? Indicando reparos urbanos e rurais, reformas, obras novas, melhorias de iluminação e tudo mais. Sobre instalação e posse, a Câmara vai se instalar no dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura. A legislatura é o mandato que tem 4 anos, como a gente sabe. No dia 1º de janeiro do primeiro ano do mandato, os vereadores que foram eleitos pelo povo vão tomar posse. Essa é a sessão de instalação, que acontece no dia 1º de janeiro, às 19 horas. Só vai ter essa sessão do dia 1º de janeiro no primeiro ano do mandato, nos demais não terá. E os vereadores que estiverem presentes serão empossados, vão tomar posse no cargo, após prestarem o compromisso lido automaticamente pelo presidente. Então, o presidente vai ler esse compromisso, que está aqui em letras garrafais, em caixa alta, e cada vereador vai dizer, assim o prometo. E é assim que os vereadores assumem o mandato. Nunca vi perguntar em prova qual é o compromisso prestado, por isso também não vejo muita preocupação em ler ele. Bom, então a gente tem a posse do prefeito e vice em ato contínuo, a posse dos vereadores. Primeiro tomam posse os vereadores, depois o prefeito e vice. No ato da posse, o prefeito, o vice e vereadores devem comprovar a desincompatibilização. Como assim? Eles devem provar que eles não têm nenhum impedimento para o exercício do mandato, porque este regimento interno, a lei orgânica e a Constituição Federal estabelecem proibições e incompatibilidades. E o político, para poder assumir o mandato, não pode estar numa situação de incompatibilidade. A gente, inclusive, vai ver quais são elas em relação aos vereadores. Vamos ver mais adiante aqui quando chegar nesse momento. Por enquanto, a gente tem que saber, então, que para assumir o cargo, para tomar posse, eles têm que estar desincompatibilizados. E aqui nós temos 2 prazos que eu considero muito importantes para a nossa prova, que é o prazo que eles têm para a posse. Isso pode ser perguntado. A questão pode perguntar, qual é o prazo que o vereador tem para tomar posse? O prazo do vereador é de 15 dias, a contar da primeira sessão ordinária da Câmara. Então, se o vereador não comparece no dia da posse, ele tem 15 dias a contar da primeira sessão para aparecer e tomar posse. Se ele não aparecer em 15 dias, ele perdeu o mandato. Isso, o vereador. O prefeito, ele deve estar lá no dia da posse. E se ele não estiver no dia da posse, dentro de 10 dias a contar da posse, ele tem que comparecer. Se não, perde o mandato. Pessoal, isso é algo difícil da gente imaginar. Imagina um prefeito ou vice-prefeito, alguém que foi eleito prefeito e vice, que não aparece na própria posse e não aparece dentro de 10 dias. Seria uma coisa surreal, né? Mas a lei tem que prever essas situações e o regimento também. Então a gente tem essas 2 regras, não esqueçam. O vereador deve tomar posse em 15 dias a contar da primeira sessão ordinária. O prefeito e vice, máximo 10 dias a contar da data de posse, que a gente acabou de ver, que é o dia 1º de janeiro, justamente. Bom, na falta de sessão ordinária ou extraordinária, a posse pode ocorrer na própria secretaria da Câmara, perante o presidente ou seu substituto legal. Se comparecem para a posse e não tem sessão naquele dia, pode ser feita a posse em gabinete. A recusa do vereador eleito a tomar posse caracteriza a renúncia tácita do mandato. Claro, se eu fui eleito pelo povo para ser vereador e não compareço para a posse dentro de 15 dias, eu estou renunciando ao mandato. E aí o suplente vai assumir o meu lugar. Enquanto não acontece a posse do prefeito, assume o cargo o vice-prefeito. E na falta do vice-prefeito, quem assume é o presidente da Câmara. A recusa do prefeito eleito a tomar posse em renúncia tácita do mandato é a mesma situação do vereador, né? Não apareceu para tomar posse nem no dia 1º de janeiro, nem em 10 dias, renunciou ao mandato. E aí o vice vai ficar no lugar dele.
Se o prefeito e o vice também estiverem fora, aí o presidente da Câmara vai assumir provisoriamente a prefeitura e vai convocar novas eleições, né? É essa a regra que nós temos aqui. O artigo 9º traz o período de sessão ordinária da Câmara. A sessão ordinária da Câmara é do dia 25 de fevereiro a 31 de dezembro. Então, a Câmara está em recesso do dia 1º de janeiro ao dia 24 de fevereiro, né? O período de funcionamento da Câmara é esse, 25 de fevereiro a 31 de dezembro. Só no primeiro ano do mandato que vai ter aquela sessão do dia 1º de janeiro para a posse. Fora isso, a Câmara não se reúne nunca no mês de janeiro. E durante esse período que a Câmara não está funcionando, funciona uma comissão representativa, que é uma comissão composta por vereadores, por alguns dos vereadores, que vai representar a Câmara durante o recesso. E se tiver alguma necessidade que a Câmara se manifeste ou tome alguma providência durante o recesso, essa comissão de vereadores, essa comissão representativa que vai desempenhar essa atribuição. Sobre a mesa da Câmara, pessoal, a gente tem a mesa da Câmara, que os vereadores, são 13 vereadores, e entre si eles elegem uma mesa. 4 dos vereadores vão ficar nessa mesa, que é formada por presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. O mandato da mesa, de acordo com o regimento interno, é de 1 ano, não sendo permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente. E isso entrou em vigor a partir de 2017. Pessoal, se vocês pegarem a lei orgânica do município, vocês vão encontrar no artigo 12 da lei orgânica que o mandato é de 1 ano e era permitida a reeleição. Isso é o que está lá na lei orgânica. Quando eles mudaram este regimento, em 2016, eles mudaram essa regra. E eles disseram, olha, a partir de 2017, não é mais permitida a recondução. Antes era, não é mais. Na prática, o que vale é o que está aqui no regimento. Mas na tua prova tem que ter cuidado, porque a banca pode fazer a pergunta de acordo com a lei orgânica ou de acordo com o regimento interno. Então vocês vão ter que olhar o enunciado da questão. Se o enunciado da questão disser de acordo com a lei orgânica, é 1 ano e é permitida a reeleição. Se disser de acordo com o regimento interno, é 1 ano e não é permitida a recondução. Tem que memorizar isso. Claro que se a banca perguntar isso, muitos candidatos vão tentar anular a questão, por ter uma regra no regimento e outra na lei orgânica. Mas pode ser que a banca não aceite recurso, por isso é importante a gente saber para a prova. Se perguntar de acordo com o regimento interno, o mandato é de 1 ano e não pode ter recondução. De acordo com a lei orgânica, é 1 ano e era permitida a reeleição. Muito bem. Na eleição da mesa, deve ser respeitado tanto quanto possível a participação política pluripartidária da mesa. Encerrada a votação e apurados os votos, consideram-se eleitos membros da mesa diretora e vereadores que obtiverem o voto de maioria absoluta dos integrantes da Câmara Municipal. Em caso de não atingir a maioria absoluta para um ou mais cargos, é realizado novo escrutínio com os 2 candidatos mais votados. Seria um segundo turno, né? E, se não conseguiu, faz uma terceira votação. Se na terceira votação continua empatado, aí é declarado eleito para o cargo o vereador mais votado na última eleição, dos que estão disputando, para desempatar. Esse é o critério de desempate, então, dessa eleição da mesa, que os vereadores, como eu falei, entre si, elegem quem deles vai ser o presidente, o vice, o primeiro e o segundo secretário. Bom, a gente tem no artigo 16 que se ficar vago qualquer cargo da mesa, é realizada a eleição na sessão ordinária subsequente, que é a sessão ordinária seguinte, para preencher essa vaga. No caso de renúncia total dos membros da mesa, quando todos os 4 membros da mesa renunciam, cabe ao vereador mais votado nas últimas eleições presidir, então, a Câmara para convocar então, a providência de uma nova eleição. Em caso de vacância nos cargos de primeiro, segundo secretário ou vice-presidente, a eleição vai ser feita nos seguintes termos. O presidente, continuando presidente, então, vai perguntar aos líderes
se há indicação de vereador para o cargo na mesa. A eleição é feita pelo voto nominal. Então, aqueles que se candidatarem para o cargo, cada vereador vai votar, ou num ou em outro, né? Caso sejam 2 candidatos, cada vereador vai lá e escolhe um. Os vereadores indicados para a disputa do cargo vago na mesa podem usar a palavra, podem se manifestar por 5 minutos na tribuna para explanar o porquê da sua candidatura, né? Dizer as suas intenções com a candidatura. Após a eleição, a Secretaria da Câmara vai lavrar uma ata que vai ser assinada por todos os vereadores presentes e o vereador eleito assume imediatamente esse posto na mesa. Caso o presidente da Câmara, que também é o presidente da mesa, venha a renunciar, nós temos aqui a seguinte regra. O vice-presidente vai exercer o cargo de presidente e vai perguntar aos líderes se há indicação de algum vereador para concorrer ao cargo. E aí também é feita a eleição pelo voto nominal. Tem aqui o passo a passo, então, dessas eleições quando um cargo da mesa fica vago. Bom, vamos avançando porque a gente tem muita coisa para estudar no regimento interno, então alguns pontos que eu acho menos importantes eu não vou fazer a leitura aqui no vídeo, vou deixar para que vocês leiam por conta própria. É importante que vocês façam a leitura de toda a norma, mesmo ela sendo bastante grande, para que vocês também não sejam pegos de surpresa na prova. Mas aqui na aula eu vou focar naqueles pontos que eu acho mais prováveis em prova e aqueles que precisam, claro, de mais explicação. Sobre a competência da mesa e atribuições da mesa, nós temos aqui no artigo 17 algumas competências da mesa da Câmara. Lembrando que a mesa é este grupo formado por 4 vereadores, presidente, vice, primeiro e segundo secretário. O que eles vão fazer enquanto mesa da Câmara? Eles vão ter a atribuição de propor projetos de lei dispondo sobre a estrutura de cargos, empregos e funções do seu quadro funcional. Esse quadro funcional é o quadro de servidores da Câmara. Somente para o quadro da Câmara que tem essa regra. Porque quando for cargos na prefeitura, quem vai apresentar projeto de lei é o prefeito. Para os cargos da Câmara é a mesa. Também propor por resolução de mesa ou mediante ofício suplementação do orçamento da Câmara. É que todo ano a Prefeitura encaminha o recurso orçamentário para a Câmara poder funcionar. E se for necessário alterar esse valor, a mesa pode propor essa alteração para poder pedir mais dinheiro para a Prefeitura. Também tem 2 datas importantes aqui que podem ser perguntadas. A proposta de orçamento da Câmara todo ano é encaminhada no dia 1º de agosto. Por que isso? Porque o orçamento do município compreende o orçamento do Poder Executivo e do Legislativo. Então, a Prefeitura vai cuidar do orçamento do Poder Executivo e no dia 1º de agosto a Câmara encaminha para a Prefeitura a sua proposta de orçamento. E aí a Câmara junta a proposta de orçamento da Câmara com a sua e encaminha isso para discussão e votação e aprovação do orçamento. Então, para que dê tempo da Prefeitura colocar o orçamento da Câmara dentro do orçamento para o próximo ano, a Câmara vai encaminhar a sua proposta de orçamento até o dia 1º de agosto. E a gente tem a prestação de contas, porque assim como o prefeito presta contas para a Câmara e a Câmara julga as contas do prefeito, a Câmara também vai prestar as suas contas e vai encaminhar para o prefeito, que vai encaminhar para o Tribunal de Contas, né, junto com as suas contas. Então a gente tem essas 2 datas importantes. Prestação de contas da Câmara até 1º de março, proposta de orçamento até 1º de agosto. Também cabe à Câmara apresentar no 2º trimestre do último ano de cada legislatura projeto de lei fixando subsídios, fixando quanto que vai ser pago a remuneração do prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, vereadores e secretários municipais. A mesa encaminha, então, aquele projeto de lei para definir a remuneração dos políticos no município. A mesa também delibera sempre por maioria dos seus membros, são 4 membros, então a maioria serão 3, né? E promulga as emendas à Lei Orgânica Municipal. Essa é uma competência importante que a gente também viu lá na Lei Orgânica e vamos ver de novo aqui, porque o regimento interno também fala sobre isso. É interessante porque quem promulga os projetos de lei aprovados não é a mesa, é o prefeito. Quem promulga decreto legislativo e resolução também não é a mesa, é o presidente da Câmara. E quem promulga as emendas à lei orgânica é a Câmara, a mesa da Câmara. E as deliberações da mesa são por maioria de votos, presentes a maioria dos seus membros. Bom, atribuições do presidente. Agora a gente tem que cuidar,
porque a banca pode, na hora da prova, fazer uma questão misturando, confundindo atribuições da mesa com atribuições do presidente. As atribuições da mesa são aquelas que a gente acabou de ver aqui no artigo 17. E as do presidente são as do artigo 18. Mas, professor, não é a mesma coisa? O presidente não é um membro da mesa? Sim, o presidente é um membro da mesa, mas não é a mesma coisa. Porque as competências da mesa são exercidas por aqueles 4 membros. Presidente, vice, primeiro e segundo secretário. Aqui é uma pessoa só que exerce a função, é só o presidente que tem essas atribuições. O presidente da Câmara vai representar a Câmara em juízo ou fora de juízo, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos da Câmara Municipal, convocar um dos vereadores presentes na sessão para assumir o cargo de primeiro secretário, interpretar e fazer cumprir o regimento interno da Câmara. Também promulgar leis não sancionadas expressamente pelo prefeito, leis oriundas de vetos rejeitados em plenário sem promulgação do prefeito, resoluções e decretos legislativos aprovados pela Câmara. A gente tem, então, o presidente promulgando esses atos, como eu falei para vocês. Quem promulga resolução e decreto legislativo é o presidente. Quem promulga emenda à lei orgânica é a mesa da Câmara. E também ele vai publicar, dentro de 48 horas, os atos administrativos da Câmara, as resoluções de mesa, resoluções, decretos legislativos e leis por ele promulgadas. Também é competência do presidente dar ampla publicidade para atos e ações institucionais da Câmara, inclusive quanto ao processo legislativo e atividade de fiscalização parlamentar. Declarar extinto o mandato de vereador, nos casos, claro, previstos na lei orgânica, decreta aquela perda de mandato. Também requisitar o numerário, o dinheiro correspondente à dotação orçamentária da Câmara, aquele valor que está previsto, que todo mês, melhor dizendo, né, a Prefeitura repassa para a Câmara. E ele exerce, o presidente, a função de ordenador de despesa. E como ordenador de despesa, ele vai assinar justamente a autorização para que as despesas da Câmara sejam realizadas. Também é competência do presidente devolver ao Poder Executivo o saldo restante no fim do ano. Como assim? A Câmara recebe um dinheiro para funcionar durante o ano. Se chegar no final do ano e estiver sobrando dinheiro, a Câmara devolve esse dinheiro para a Prefeitura. É interessante que geralmente que isso é feito, a Câmara devolve e sugere o que a Prefeitura deve fazer com esse dinheiro, já que era um dinheiro que a Prefeitura não contava, que passa a ter também no final. Também pode propor ação de inconstitucionalidade, se achar que tem algum ato inconstitucional, solicitar e encaminhar pedido de intervenção no município, manter a ordem no recinto da Câmara, convocar a Câmara para a sessão legislativa extraordinária, que é uma sessão extra, além das normalmente realizadas. Convocar, presidir, abrir, encerrar, suspender e prorrogar as sessões. Determinar que o primeiro secretário faça a leitura na sessão da ata e demais documentos. E isso é importante, porque também o regimento traz atribuições do primeiro secretário. E a banca também pode confundir o que faz o presidente com o primeiro secretário. Vejam, quem faz a leitura, quem faz as leituras dos expedientes na Câmara é o primeiro secretário. O presidente, em dado momento da sessão, vai determinar que o primeiro secretário faça a leitura. Mas não esquece que quem faz a leitura é o primeiro secretário, não o presidente. Também o presidente concede ou nega a palavra a vereadores durante a sessão, declara encerrada a hora destinada ao expediente e ordem do dia, porque o presidente coordena a sessão, né? Então, cada etapa encerrada ele vai declarar encerrada. Determinar em qualquer fase do trabalho verificação da presença, porque para que ocorram votações, existe uma quantidade mínima de vereadores que devem estar presentes, e o presidente vai determinar em qualquer momento da sessão que se faça a verificação para ver se podem ir adiante as votações. Nomear membro das comissões especiais criadas pela Câmara, preencher vagas nas comissões, assinar editais, portarias e o expediente da Câmara, presidir a eleição da mesa quando na sua renovação, ou naqueles casos de ficarem vagos cargos de vice, primeiro e segundo secretário, manter ordens do trabalho, resolver qualquer questão de ordem. A questão de ordem é uma dúvida quando a interpretação do regimento interno.
e se durante a sessão algum vereador tem alguma dúvida sobre a interpretação, ele vai pedir pela ordem, vai falar pela ordem, e essa questão de ordem é decidida pelo presidente, que vai dizer como que se interpreta aquela situação. Também mandar anotar em livro próprio os precedentes regimentais, impedir ou suspender a publicação de trabalhos da Câmara quando contiverem expressões vedadas que atentem contra a moral e bons costumes, rubricar livros destinados a serviços da Câmara e sua secretaria, superintender serviços administrativos da Câmara e autorizar as despesas, sempre, claro, respeitando o orçamento, apresentar no fim da gestão o relatório dos trabalhos da Câmara, prover cargos, ele vai fazer o provimento, ele vai nomear servidores da Câmara, né? Dar andamento legal a recursos contra seus atos, porque contra o ato do presidente cabe recurso para o plenário. Plenário é a reunião de todos os vereadores. E a gente vai ver que em muitos momentos, na decisão tomada pelo presidente, os vereadores podem pedir recurso para o plenário, para que todos analisem. Interessante que o presidente da Câmara também pode substituir o prefeito. O substituto natural do prefeito é o vice-prefeito, mas quando o vice-prefeito está ausente, o presidente da Câmara poderá substituir. Zelar pela institucionalidade da Câmara e viabilizar e garantir todos os meios, inclusive de TI, tecnologia da informação, para que sejam divulgados os atos da Câmara. Qualquer vereador pode representar, mediante recurso ao plenário, contrato ou decisão do presidente da Câmara, né? Como a gente viu, o presidente da Câmara toma várias decisões, mas dessas decisões cabe recurso ao plenário. Lembrando mais uma vez, o plenário é a reunião de todos os vereadores. O presidente da Câmara, como está coordenando a sessão, ele não vota sempre. Muitas vezes ele não vai participar da votação. Ele só vai votar quando a matéria exigir 2/3 ou maioria absoluta. A gente viu na lei orgânica, e vamos ver hoje, que tem algumas matérias que exigem 2/3 ou maioria absoluta, e isso significa que é uma matéria mais difícil de ser aprovada, né? Porque a matéria que exige maioria simples é aprovada por mais da metade dos vereadores presentes. Maioria absoluta é um pouquinho mais difícil, porque é mais da metade do total de vereadores presentes ou não. E 2/3 é a mais difícil de ser alcançada, né, já que vai reunir 2/3 do total dos vereadores. Então, o presidente da Câmara não vota nas matérias aprovadas por maioria simples, mas vai votar nessas que exigem 2/3 ou maioria absoluta. Nas que exigem maioria simples, que é mais da metade dos presentes, ele só vota para desempatar. Então, se teve uma votação e ficou empatada, o presidente vai desempatar nesses casos de maioria simples. E no exercício da presidência, estando com a palavra, o presidente não pode ser interrompido ou aparteado. Não pode interromper o presidente, nem pedir a parte, enquanto ele está falando nessa condição. Tem na sequência atribuições do vice-presidente, que é principalmente substituir o presidente da Câmara. E os secretários, como eu falei para vocês, competências do primeiro secretário, muito possível que a banca também misture atribuições do presidente com as do primeiro secretário. O que faz o primeiro secretário, pessoal? Ele vai verificar a presença dos vereadores, para ver se a sessão pode ser iniciada, se tem o quórum mínimo para iniciar a sessão. Ele vai fazer a chamada dos vereadores quando o presidente terminar. Ler a ata, viram? O presidente determina que ele faça a leitura. Ele vai ler a ata, proposições e demais papéis que devem ser de conhecimento do plenário. Fazer a inscrição dos oradores. Quando um vereador quer usar a palavra, ele faz a inscrição perante o primeiro secretário. Superintender a redação da ata, resumindo os trabalhos da sessão, assinando a ata junto com o presidente. Assina também com o presidente todos os atos da mesa e auxilia a presidência na inspeção dos serviços da secretaria e na observância deste regulamento. Quanto ao segundo secretário, este vai substituir o primeiro nas suas ausências, licenças e impedimentos e auxiliar o primeiro secretário no desempenho de suas atribuições quando da realização de sessões plenárias. O próximo assunto é a substituição da mesa, e a gente sabe, né? O vice-presidente substitui o presidente quando ele está ausente, essa é a principal função do vice-presidente, é isso que nós temos. E se por acaso estiver ausente em plenário os secretários, o presidente convida qualquer outro vereador para fazer a função de secretário naquela sessão.
Porque quando o primeiro secretário não está, o segundo secretário faz a função. Se os dois não estão, o presidente da Câmara vai convocar qualquer outro vereador para ser secretário naquela sessão. Bom, depois a gente tem aqui a extinção do mandato da mesa. E esse assunto a gente vai trabalhar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.